tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever nesse botãozinho que está escrito inscrever-se. Ativa o sininho de notificações para sempre que eu subir um vídeo novo você ser notificado. Já deixa seu like para você não se esquecer depois. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos, familiares, lá nas suas redes sociais também. E bom, pessoal, esse mês nós estamos de festa, nós estamos celebrando já os 2 aninhos aqui do canal. Esse mês também é o mês do meu aniversário, já vou completar 21 anos. E bom, gente, pra comemorar meu aniversário, o aniversário do canal, então vou fazer uma série de vídeos pra vocês. Vou dividir em 3 para não ficar tão longo, né? Contando pra vocês um pouquinho da minha vida, vou fazer tipo uma biografia, contando pra vocês nessa primeira parte de quando a minha mãe descobriu que eu estava a caminho até os meus 7 anos, na segunda parte dos 7 aos 14 e na terceira parte dos 14 até agora. Então é isso, espero muito que vocês gostem. Quero começar esse vídeo me descrevendo pra vocês. Sou uma menina branca, tenho os cabelos na altura dos ombros. Eles são lisos, castanhos, tem as pontas azuis. Tô usando hoje uma blusinha amarela de mangas curtas, cheia de pandinhas. E então é isso, gente, sem mais enrolação, bora comigo pro vídeo não ficar tão longo. Bom, pessoal, então vamos lá, né, começar contando pra vocês sobre a minha vida. É claro que não dá pra eu contar tudo pra vocês, né, gente, porque imagina, eu ia ficar horas aqui falando, ainda mais que eu falo demais. Mas eu vou contar pra vocês coisas assim que foram acontecendo na minha vida ao longo, né, dos meus primeiros 7 anos. Pra começar, não era para eu estar aqui, eu sou um milagre. Porque quando a minha mãe teve a minha irmã, assim que a minha irmã nasceu, o médico disse a ela que não sabia como ela tinha conseguido, né, se tornar mãe de uma forma natural. A minha mãe não poderia ter filhos de uma forma natural. E ele garantiu a ela que a minha irmã era um milagre já e que ela não teria mais filhos, a não ser que ela fizesse, né, tratamentos e tudo mais. Ele disse que se ela por um acaso aparecesse lá algum dia no consultório dele, grávida de uma forma natural, ele rasgaria o diploma. 6 anos depois, a minha mãe começou a sentir muitas dores nas pernas, os pés dela começou a inchar e minha mãe trabalhava, né? Ela começou a sentir esses mal-estares, tal, com essas dores nas pernas, né? Enfim. E ela pensou que ela estava com uma má circulação no sangue, algum reumatismo, alguma dessas doenças aí, porque ela sentia muitas dores e os pés dela estavam inchando demais. Então ela decidiu procurar um médico para saber o que estava acontecendo com ela. Eis que então ela descobriu que ela estava grávida de mim, que eu estava a caminho. Porém, ela já estava no 7º mês de gestação, ela já estava de 7 para 8 meses já. E é óbvio, né, gente, que foi um susto enorme. Imagina só, faltava menos de 2 meses para eu nascer. Pra vocês verem, né, quando Deus quer que aconteça as coisas, acontece e pronto, né? Não é uma pessoa que vai te dizer que não. E, bom, minha mãe teve que correr, providenciar todo o enxoval, montar tudo, porque a minha mãe já tinha doado todo o enxovalzinho da minha irmã. Tem muitas pessoas que guardam e tal, mas como a minha mãe pensou que não teria mais filhos, então ela já havia doado as coisinhas da minha irmã. Quando a minha mãe foi fazer ultrassom para descobrir o que seria menino ou menina e tal, ela não conseguiu descobrir porque eu estava com as perninhas cruzadas, toda mocinha já, né, desde a barriga. E, bom, a minha mãe, então, teve que montar ali todo o enxovalzinho nas cores branca e amarelo, porque não sabia o que era. E faltando apenas uma semana para eu nascer, os meus pais, eles se separaram e devido a isso a minha mãe passou a ter várias complicações na gestação, né? A pressão da minha mãe subiu demais e tudo mais. Então a minha mãe teve que fazer acompanhamento todos os dias no médico para verificar isso da pressão e tudo mais. E no dia 27 de fevereiro de 2001, era uma terça-feira de carnaval, era feriado,
A minha mãe foi ali para sua consulta pela manhã e o médico disse a ela que eu já estava encaixadinha, né? Ele falou, o bebê já tá encaixadinho, já tá na hora de nascer, mas por hoje ser feriado, não tem nenhum anestesista, né? Então vai ser muito difícil a gente encontrar alguém e tal. Faz o seguinte, a senhora vai para casa, fica de repouso absoluto e amanhã, no primeiro horário, a senhora vem aqui, né, no hospital, pra gente, então, fazer a cesariana. A minha mãe, então, saiu do hospital, lembrando, né, gente, que eu não lembro nada disso, obviamente, é tudo que a minha mãe me conta e, enfim. A minha mãe saiu do hospital e ela havia ido de moto com o meu tio, porque ela morava longe do hospital, a minha tia também, enfim. Então, a minha mãe saiu do hospital, montou na garupa da moto do meu tio e foi de moto para casa da minha tia. Chegando na casa da minha tia, ela almoçou 2 pratadas bem cheias de arroz, feijão, carne com batata. E, bom, é claro, não há bebê que aguente isso, né, gente? Às 2 horas da tarde, a minha mãe começou a sentir as contrações e teve que correr para o hospital. Chegando lá, o médico perguntou para ela se pelo menos ela tinha ficado quietinha, de repouso, tinha comido só comidas leves. E a minha mãe contou para ele que ela tinha feito. E lógico, o médico ficou bem bravo, ele queria fazer uma lavagem nela, mas a minha mãe, muito teimosa, não deixou. Às 17h30, veio ao mundo através de uma cesariana, euzinha aqui, pesando 4,5 kg e medindo 51 centímetros. E eu já tinha bastante cabelo, era bem grandona. A minha mãe colocou o meu nome de Maria Eduarda Maria para homenagear a minha avó, que ainda não tinha nenhuma neta com o nome de Maria, e a minha avó se chamava Maria, no caso. E Eduarda, porque naquela época tinha uma novela que tinha uma personagem que se chamava Duda, pra quem não sabe, né, meus amigos, a minha família, enfim, todo mundo que é próximo a mim, me chamam de Duda. E naquela novela tinha, né, uma personagem ali que se chamava Duda, minha mãe gostou do nome, então, pra não ficar só Maria, ela colocou Maria Eduarda. E se eu fosse menino, era pra eu me chamar Gustavo Henrique. Quando eu nasci, a minha mãe passou muito mal, ela quase morreu. E no dia que eu nasci, infelizmente, ela não pôde me ver por conta disso. No dia seguinte, eles levaram eu, né, pra minha mãe ver. E aí a minha mãe percebeu que os meus olhinhos eram diferentes, né, das outras crianças. Então a minha mãe perguntou pra enfermeira, né, porque era assim, o que estava acontecendo. E a minha mãe, a enfermeira então chamou a pediatra pra ver o que estava acontecendo e tal. Inclusive a minha pediatra foi a minha pediatra durante toda a minha infância, a minha ebiatra também na minha adolescência, enfim, tudo mais. Aí a pediatra me examinou e tal e chamou o oftalmologista que estava de plantão. E foi o oftalmologista, que infelizmente ele veio a óbito há pouco tempo atrás, que explicou pra minha mãe que eu era uma criança especial, que eu havia nascido com uma pequena deficiência visual. E foi ali então que começou, né, toda a, digamos assim, a batalha, né, a luta minha com a minha mãe me levando aí em vários oftalmologistas, né. Eu passei por vários exames, por vários tratamentos, passei pela mão de vários médicos durante 2 anos, recebi vários diagnósticos. Eu não vou entrar muito nesse tema com vocês agora, porque eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha deficiência, que eu sei que muita gente quer saber, muita gente me pergunta o que eu tenho nos olhos, qual é a minha deficiência, qual é a minha doença, enfim, muita gente me pergunta, então eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, mas eu fiquei durante 2 anos fazendo vários acompanhamentos e tudo mais, até que o médico falou pra minha mãe que eu não poderia fazer nenhum tipo de cirurgia naquela época, né, talvez mais pra frente sim, mas naquela época eu não poderia passar por nenhum tipo de cirurgia, fazer nenhum tipo de transplante e tudo mais. E foi isso, então. Eu comecei a frequentar o Instituto dos Cegos, né? Eu fui encaminhada para o Instituto dos Cegos de São José do Rio Preto quando eu tinha 10 meses. E a minha mãe foi aprendendo, né, junto comigo, porque na minha família não tinha nenhuma criança com deficiência visual. Então a minha mãe foi aprendendo junto comigo ali né, como cuidar de mim, né, uma criança com deficiência e tudo mais. Frequentei o Instituto dos Cegos até os 14 anos,
Vou falar mais pra vocês no próximo vídeo sobre isso. Mas eu frequentei até os 14 anos, depois eu parei com 14 anos, voltei aos 18, enfim. Eu fui batizada, né, na Igreja Católica no dia 1º de julho de 2001, quando eu tinha apenas 4 meses, pelo meu tio Antônio e minha tia Sueli. Meu tio, ele é irmão da minha mãe. E eu fui batizada no dia do aniversário de 7 anos da minha irmã mais velha, Bruna. E eu fui batizada juntamente com a minha prima Amanda. Minha prima, ela é 2 meses mais velha que eu. E a minha prima, ela é filha dos meus padrinhos, né? Do Antônio e da Sueli. Nós fomos batizadas juntas. E, bom, a minha mãe, ela já trabalhou de tudo, assim, pra sustentar eu e a minha irmã. A minha mãe já trabalhou em fábrica de móveis, ela já trabalhou como faxineira, ela já trabalhou em loja, né, fazendo kit para festas. Ela já trabalhou como cuidadora de idosos. A minha mãe, assim, ela já fez de um tudo pra sempre não permitir que nada faltasse pra mim e pra minha irmã. Ela saía de casa sempre, tipo, 5 horas da manhã e chegava só de noite. Então eu e minha irmã, a gente ficava com a minha tia. E foi isso. Mas a minha mãe sempre teve presente, ela sempre foi nas nossas reuniões de escola. A minha mãe sempre pedia dispensa no serviço pra me levar no instituto. Eu ia uma vez por semana e a minha mãe sempre me levava. Ela sempre chegava à noite ali e brincava com a gente, sempre ajudou a gente a fazer os nossos deveres de casa, né? Tem muita gente que fala, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para os meus filhos. Com a minha mãe isso nunca funcionou, sabe? Ela sempre se desdobrou em mil pra estar ali, pra trabalhar, pra cuidar da gente, pra cuidar da casa e pra fazer tudo assim sozinha, porque ela não tinha, né, quem ajudasse ela a fazer as coisas, era só ela mesma. E foi isso, assim. E às vezes, né, como ela tinha que pedir dispensa no serviço, então o patrão, claro, descontava o dia dela, ou às vezes ela tinha que ir, né, no final de semana. Muitas vezes ela teve que trabalhar de sábado, domingo, pra, né, pagar o dia da semana que ela tinha faltado, enfim, foi assim. No meu aniversário de 1 ano, eu dei um show em todo mundo. A minha mãe deu uma festinha, né, claro, pra celebrar o meu 1 aninho. E eu não quis ficar com um vestidinho, eu dei um maior trabalho, porque eu não gostava daqueles vestidos, daquelas coisas todas. Enquanto não tiraram o meu vestido e me deixaram apenas de blusinha e calcinha, eu não parei de chorar. Foi toda uma cerimônia ali que eu fiz. Mas, enfim, eu comecei a andar e falar muito cedo. A minha mãe conta que eu comecei antes da minha irmã até, que a minha irmã demorou um pouquinho mais. Eu, por volta de 10, 11 meses, já comecei a andar, a falar. E a primeira palavrinha que eu disse foi mamãe. A minha irmã sempre insistiu comigo pra eu falar Tata, mas eu nunca falei Tata. E foi isso. Eu comecei a cantar na igreja bem pequenininha. Eu tinha 1 aninho já, eu já corria lá na frente, já queria cantar, já queria tomar o microfone da mão das pessoas e cantar. Como a minha mãe trabalhava, eu ficava com a minha tia frequentava a igreja evangélica, então ela levava a gente pra igreja. E o primeiro louvor que eu cantei na igreja foi aquele: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. E, enfim, foi esse o primeiro louvor que eu cantei na igreja. E eu gostava bastante de cantar, eu sempre queria cantar com microfone. Tiveram que comprar pra mim um microfoninho ali de brinquedo, porque eu queria cantar na igreja, enfim. E, bom, eu comecei a frequentar a escola com 3 anos de idade. Eu sempre frequentei escola pública. E a primeira escola que eu estudei aqui na minha cidade, ela se chamou Lauro Rocha. Pra mim entrar na escola, deu um pouquinho de trabalho, né? Porque eles não queriam me aceitar na escola. Tiveram, né, que minha mãe teve que conversar com o pessoal do instituto, eles tiveram que vir até a escola conversar. Eu já contei pra vocês sobre isso na minha vida na escola, parte 1, então eu não vou entrar muito nesse tema para o vídeo não ficar tão longo. Mas, enfim, foi no ano de 2005 que eu entrei na escola. Fiquei lá até no ano de 2011. Nos 3 primeiros anos eu estudei à tarde. E a minha primeira professora ali foi a professora Zumira. Infelizmente ela já faleceu.
E era muito divertido, porque ela falava pros pais que ela brincava de pega-pega com as crianças e ninguém entendia como ela brincava de pega-pega, né? Porque ela já era uma senhorinha já, ela era bem idosinha, ela já tinha seus 60, 70 anos, assim, mas ela já era bem idosinha. E aí um dia ela explicou como era a brincadeira, né? Porque a gente era bem pequenininha, a gente não sabia muito explicar. E ela explicou que ela se sentava, pegava uma criança no colo, ficava 5 minutos segurando, depois ela ia lá, trocava, pegava outro, ficava mais 5 minutos segurando. E era assim que era a brincadeira de pega-pega dela. E aí os pais, né, se divertiam muito assim com ela era um amor de pessoa, super simpática, e era dessa forma. E bom, eu aprendi a ler e escrever, eu fui alfabetizada em Braille, e aprendi no instituto e também numa outra escola do estado, né, que eu fazia recurso também em São José do Rio Preto, com a professora Eliana. No começo eu fiz recurso com a professora Eliana e muitos anos depois eu voltei com a professora Cirlei. Mas eu comecei a fazer recurso com uns 5 anos com a professora Eliana. Fui até os meus 7 anos. Eu ia uma vez por semana, eu ia às sextas-feiras à tarde. E a primeira palavra que eu aprendi a escrever, aprendi, tipo, montar, assim, a palavra inteirinha. Não foi meu nome, a maioria das crianças, né, aprende o nome. Mas foi a palavra borboleta. Eu lembro que eu estava no primeiro ano, naquele tempo falava pré ainda, né? E foi com a professora Valquíria. E ela, né, se surpreendeu, ela contava pra todo mundo na reunião, porque a gente sempre cantava a musiquinha da borboletinha na escola. E essa foi a primeira palavrinha aí que eu aprendi a escrever, que foi borboleta. No ano de 2008, eu fui para o período da manhã na escola, no meu segundo ano. Tive aula com a professora Antônia. E ali, né, eu tive algumas estagiárias, que 2 foram bem legais comigo, que foram a Ellen e a Sônia. Elas ajudavam a Antônia, mas uma não foi muito legal, né? Também contei isso pra vocês no meu vídeo da Vida na Escola, parte 1. Então, se vocês não assistiram, assistam lá pra vocês entenderem tudo o que aconteceu, como foi e tudo mais. Eu ia de segunda a quinta na escola e na sexta-feira a escola me dava essa dispensa, né? Pra eu estar indo aí pro instituto, a minha mãe que me levava. Então eu ia no período da manhã no instituto na sexta e à tarde eu fazia o recurso com a professora Eliana. Bom, pessoal, então foi isso que aconteceu até os meus 7 anos de idade. Essa foi a parte 1, espero que muito que vocês tenham gostado. Vou parar por aqui pro vídeo não ficar tão longo. Vou contar pra vocês na próxima semana como foi a minha vida dos 7 aos 14 anos. E é isso, espero muito que vocês gostem. Se vocês estiverem gostando, se vocês gostam de vídeos assim, deixem aí pra mim nos comentários. Deixa bastante like, deixa novas sugestões de vídeo pra trazer pra vocês. Podem deixar perguntinhas aí se ficou alguma dúvida ou alguma curiosidade. Pode deixar várias perguntinhas, porque eu posso estar trazendo pra vocês aí um Madu Responde, né? Com as dúvidas de vocês e tudo mais, tá bom? Me siga nas minhas redes sociais, que é MaduMel27, Twitter, TikTok, Instagram. Vou deixar tudo pra vocês na descrição do vídeo. E bom, gente, então foi isso. Um beijão no coração de cada um de vocês e até a parte 2. Bye!